Iniciando mais um dia, mais uma sexta-feira do nosso abençoado curso de mediunidade, princípios sobre a mediunidade, e agradecemos sempre por essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Vamos fazer uma prece para agradecer a Jesus e rogar a iluminação das nossas mentes, dos nossos corações. Senhor Jesus, humildemente agradecemos por toda a luta do dia de hoje, pela noite de agora, nossos estudos. Rogamos humildemente, Senhor, que nos ajude amparando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender o que é ensinado, o que buscamos nos escritos de Allan Kardec, pela mediunidade sagrada de Chico Xavier. Que possamos assim, então, Senhor, compreender mais os desígnios de Deus, compreender mais o motivo de nossa existência. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre agradecemos por tudo que temos recebido. Muito obrigado, que o Senhor esteja conosco nessa reunião de hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Para a gente iniciar a aula de hoje, como o Hélio sempre faz, eu queria saber sobre a atividade da semana, se alguém conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu irradiar mais, conseguiu prestar mais atenção nos seus pensamentos. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa diferente que aconteceu? Alguém tem alguma coisa para contar para a gente, para falar para a gente? Eu tive uma experiência muito pessoal. Eu estive em BH essa semana, fiquei lá 4 dias. E assim, eu não vou contar porque é uma questão assim, extremamente pessoal. Mas o que aconteceu foi... eu estava com uma pessoa assim e tal, e eu acho que eu estava tão bem, e eu tive esses retornos depois, bem no aspecto de estar bem equilibrado, bem consciente da minha condição, bem espiritualmente, talvez, né? Vou até arriscar um pouquinho. E aí, de repente, chegou uma pessoa e eu pensei, nossa, não quero mal, não, mas não sou obrigado também, né? E aí fiquei na minha e tal, e de repente aconteceu uma coisa assim muito estranha. Até uma amiga minha que estava comigo me falou, Hugo de Deus, o que foi isso? Me explica isso. Essa pessoa saiu assim, correndo, igual um furacão, sabe? O que eu senti, que eu até conversando com a minha amiga depois, que foi que ela foi expulsa dali, sabe? Como se, tipo assim, quando você liga aqueles negócios assim de pernilongo, que você liga na tomada e os pernilongos vão embora, né? Não sei, assim, e aí eu falei, caramba. E eu conversei, a gente conversou um tempo e tal, e aí começou a vir algumas coisas na minha cabeça, e assim, eu lembrei dessas experiências recorrentes, né, do curso, de identificar o que é da gente, o que não é. Uma situação muito surreal, assim, muito, muito fora, né, de uma perspectiva até que eu acho que a maioria pode trazer. Mas depois eu comecei a perceber, nossa, a gente está com as pessoas, às vezes as energias, né, o padrão vibratório dá uma balançada. Eu acho que essa pessoa saiu correndo porque ela não deu conta realmente, porque eu sustentei um padrão, né? E tive essa condição de sustentar. Talvez se eu não tivesse, a coisa tivesse até ficado ruim para o meu lado. Mas, enfim, é a minha experiência. Eu não sei se ela está dentro dessa concepção do que é o que não é da gente, enfim. De radiação não está, com certeza. Talvez até esteja, né? Talvez até tangencia a irradiação, de uma certa forma. Mas eu achei interessante, foi uma experiência que me marcou muito. Até antes do curso agora, até minha amiga me ligou, até agora eu estou tentando entender o que foi aquilo, como é que a coisa aconteceu assim. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei, Eliana, nem eu. Também nunca vi, não. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com padrão, eu acho que tem que ver em estar ligado, em estar... saca, assim? Estar vigilante mesmo. Não bitolado, né? Porque senão a gente não conversa com ninguém, a gente não vive com ninguém, a gente não...
não faz laço com ninguém, porque todo mundo tem os seus lados negativos, mas há pessoas que estão num padrão que realmente, para aquele momento, A gente não suporta. não dá, e é melhor que não seja, porque se for para, tipo, né, tipo assim, ajudar quem está afogando, né? Se você não souber nadar, você vai junto. Tem que saber ajudar também, senão ele te afoga junto. E até sabendo nadar, às vezes, é perigoso. Exatamente. Então, assim, foi a minha experiência, sabe? Assim, é a Muito forma como bom. eu leio, né? Não sei se eu estou viajando na maionese também, se eu não De estou. jeito nenhum. Que bom, né? Que bom você compartilhar com a gente essa história. É muito bonita isso daí que você está falando, sabe, Hugo? Provavelmente no momento que você estava lá no local que você estava, como é que se fala hoje? Numa vibe boa. Né? Você estava tranquilo, você está falando aí que você estava tranquilo, você não estava irradiando, buscando irradiar, né? Buscando isso, não, você já estava numa frequência vibratória boa. Né? Chegou uma outra pessoa que provavelmente estava numa frequência ruim, essas frequências são incompatíveis. Ou fica uma ou fica outra. Né? Então, ou todo mundo entra na frequência pequena, ou as pessoas entram numa frequência maior. Né? Porque é incompatível, a gente não consegue. Se você está numa vibe boa, você sente a energia pesada do outro. E a gente não está aqui repelindo a pessoa, a gente repele a energia. E se a pessoa não consegue compreender, ela ainda não sabe disso, acaba que você se afasta momentaneamente daquela pessoa. A gente vê muitos médios, eu vejo a Cristiane fazer isso, eu vejo outros médios que eu conheço em outra casa, em outros lugares, fazerem isso. Naquele momento, não dá para atender aquela pessoa. A gente ora em pensamento, somente entrega a Deus e se retira. Porque, às vezes, naquele momento, até não dá para fazer nada. Você não está numa casa espírita, dando paz, numa sessão mediúnica, então, né? Mas não deixe de entregar tudo a Deus. Mas é muito importante isso aí que você está contando, porque você viveu a experiência de troca de energia, né? E por que ele saiu correndo? A pessoa Eu, correndo, né? Ela eu, sentiu a até, incompatibilidade. eu até acho, Adriana, assim, comigo mesmo, que teve uma ajuda ali, sabe? O ambiente ali estava propício para outra coisa e aquela energia que ele estava emanando não era equivalente. Eu não sintonizei. Eu tenho Uhum. meu mérito, né? E eu consigo perceber. E aí que eu acho que eu entro no exercício, sabe? De perceber o que é meu e o que não é meu. Até por uma humildade. Eu acho que eu fui até um certo Legal. ponto. E consigo perceber também que não é meu, numa ajuda bacana que eu tive. Eu acho que ali teve uma ajuda assim, Com de um outro certeza. plano. Porque realmente foi assim, eu vou falar uma palavra que foi um escorraçamento. A pessoa, sabe assim, quando você vê assim, a pessoa sai correndo porque realmente não tem nem diálogo mais, assim, literalmente ela foge. Uhum. E Então, assim, ela viu a incompatibilidade ali, não pôde permanecer. Às vezes ela sai até inconscientemente, a pessoa sai assim e nem percebe que ela mesma está fazendo aquilo, entendeu? Porque pode estar obsidiada, pode estar envolta com outros pensamentos de outros espíritos, a pessoa nem percebe aquilo, entendeu? Se for uma pessoa que não estuda sobre o assunto, tá vendo a importância de estudar sobre o assunto? É igual você falou, você não vai ficar bitolado, você não vai ficar pensando nisso o tempo todo. Você está encarnado, você tem uma vida aqui para cuidar, um estudo para fazer, casa para cuidar, você está numa vida de encarnado. Se fosse você viver no plano espiritual, você era desencarnado. com certeza. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que o lado material sobreponha sobre o lado espiritual, porque somos espíritos, somos seres espirituais numa passagem pela Terra. No corpo físico, no corpo denso, no corpo pesado, como queiram chamar. Né? Enfim, a gente tem uma questão assim dessa incompatibilidade de energia, que a gente ou não aceita, ou a gente sai, ou o outro sai se você conseguir manter. O certo é não deixar a gente que já estuda sobre o assunto, não deixar que o outro nos leve, nos rebaixe a sua guerra. Você precisa trazê-lo para cima junto com você. Se você não conseguir trazê-lo, igual você citou o exemplo do afogamento, se você vê que você não vai conseguir trazê-lo, né, para o nível vibratório que você está, então é melhor que naquele momento se afaste. E ali você teve a ajuda, né, da espiritualidade, que o ambiente, não sei o que vocês estavam fazendo, mas pelo visto o ambiente estava bom, a energia ele estava boa, e de outras pessoas que estavam com você estava boa, estava numa vibe melhor. Né? E a pessoa não aguentou ficar. A gente percebe isso muito hoje, gente, fazendo essa irradiação, aprendendo. Por que é tão importante aprender sobre a mediunidade, né? Sobre a nossa conexão? Lembrando que
a importância de estudar sobre isso não significa que você vai montar um centro espírita, que você vai lá dar paz. Às vezes tem pessoa que não gosta, que não quer, não tem problema nenhum. Né? O espiritismo não é a principal religião do mundo, a religião boa é aquela que ajuda a pessoa a mudar, não importa qual que seja. Né? Desde que não escurrassem os espíritos, os necessitados, né? Se acham melhores. Fazendo a pessoa mudar aqui no coração é o quanto basta. Já perguntaram isso para o Chico, né? Qual religião que é boa? Ele falou assim, aquela que ajudar você a evoluir. Né? Então, não tem nada disso. Né? Mas compreender, conhecer a conectividade que temos com outro plano, lembrando que somos seres espirituais e imortais. Quem morre é o corpo, a gente não morre. Né? Então, você vai continuar essa relação e vai ter a vida verdadeira, que é no plano espiritual. Lá é a vida verdadeira. Aqui estamos de passagem, numa fase de aprendizado, de reajustes, né? De um tanto de coisa que a gente veio fazer aqui. O Senhor sabe, quando a gente está encarnado, das necessidades. Nós precisamos de casa, de comida, de roupa, de remédio. Né? Sim? Então, a gente tem uma vida aqui. Quando a gente estudou lá na emancipação da alma, vocês estão lembrados, né? A gente dorme ou tem um cochilinho, a alma pode se desprender, realizar alguma atividade, estudar, ir com a equipe para socorrer alguém, alguma coisa assim. Mas estando em vigília, você tem que cuidar da sua vida. Né? Então, é muito justo, né? Você dizer assim, a gente não pode ficar bitolado. Não é isso. O estudo da doutrina é para te libertar, não para te prender. É o contrário. Né? Enquanto muitas religiões, quanto mais você estuda, mais bitolado você fica, mais preso você fica, a doutrina espírita te liberta. Sabe por que eu gosto da doutrina? Justamente porque ela esclarece isso. Porque falar de Deus, toda religião fala. Falar de caridade, toda religião fala. Né? Falar que você vai para o céu, que você vai ter uma vida melhor, no sentido assim de paz, né? Porque a vida aqui na Terra é cheia de perturbações mesmo, faz parte do quadro. Você vai ter mais paz, né? Você tem paz com Jesus Cristo no coração. Toda religião fala isso. Né? Mas a doutrina espírita traz uma relação, explica sobre a relação estreita que temos com a espiritualidade, né? Porque a gente está encarnado, que a gente está desligado do plano espiritual. É por isso que eu gosto tanto, né? Ficou claro, assim? Deu para entender bem? Ah, então tá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, o importante é que você está sempre lembrando de tentar, né, separar os pensamentos, não dar trela para pensamentos negativos, né, aquela coisa toda que a gente já viu. Né, e assim vai ficando cada vez mais fácil você separar. Né? E ter os pensamentos que é da gente mesmo, que a gente mesmo que monta, porque a mente mente. Né? Eu sempre digo isso, cuidado, que aí a gente que vai se torna espírito ou estuda sobre a doutrina espírita também começa a achar que tudo é espírito. Né? Não, é você mesmo. Né? A autossabotagem, o desamor, né? A flagelação psicológica, a autoflagelação psicológica, né? Eu não sou, não posso, não vou, não dou conta, né? Não sei o que, eu não consigo, eu não sou ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não começar a achar que é alguém que está te induzindo as ideias e na verdade é a gente mesmo, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. Próximo. Eu acho que a gente sabe que não é nosso, Adriana, quando... Porque, assim, nós estamos encarnados e nós pensamos, por que não? Né? Mas eu acho que a gente sabe quando não é nosso, quando uma coisa é muito diferente daquilo que a gente faria, né? Das atitudes que a gente tomaria. Então, por exemplo, assim... se vier na minha cabeça, vai ali e se joga na frente do carro. Cara, não vou, não é meu, não é isso que eu quero, não, entendeu? Ou então, aquela coisa assim, você está pensando aqui como é que você vai fazer aquilo. Tá, como que eu vou fazer? E de repente vem uma ideia na sua cabeça, beleza, não, também não foi sua ideia, entendeu? Porque você estava pensando como você ia fazer, mas você não achou a solução, então... Né? E eu acho que quando, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar aqui, que acontece muito comigo, é, por exemplo, assim, a gente está numa briga, eu e o Wellington, vou dar um exemplo assim, eu e o Wellington, a gente está brigando, e aí às vezes eu saio de perto dele, aí vem assim na minha cabeça, por que você não vai embora? Por que você não faz assim? Por que você não faz essa? Cara, eu não quero ir embora. Não é isso que eu quero. Eu tô brigando com ele por causa disso, mas eu não quero ir embora por conta disso, né? Então, eu acho que aí dá para saber quando é seu e quando não é.
Mas, assim, que a gente se sabota, a gente se sabota. Mas nem tudo é os espíritos que estão mandando fazer, não. Às vezes a gente faz e a gente tem que assumir que a gente faz. Exatamente, é isso que eu falo. É difícil, às vezes, separar. Por isso que é importante estudar. E quando a gente estuda essas coisas, a gente passa a estudar a gente mesmo. Qual que é a melhor coisa a se fazer? Conhecer a si mesmo. É o mais difícil, mas é a única coisa que você tem que fazer. Você não veio aqui para conhecer o outro. Você veio aqui para conhecer a ti mesmo, né? A gente precisa se conhecer, ver nossos limites. E quando a gente se predispõe a isso, ou se não deu para não predispôs, né? Predispôs lá no plano espiritual e veio, agora que está meio esquecido, se disponha novamente. A espiritualidade estará sempre do seu lado. A espiritualidade maior, Jesus Cristo, estará sempre do seu lado, porque o pensamento dele irradia até o seu coração. Né? Do coração dele só tem amor, é só chamá-lo, desde que seja sincero, sem lamentações. Né? Mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Cris, então pode passar aí para nós iniciar a parte do nosso módulo 3 sobre psicofonia. Vocês estão lembrados que o Edson já iniciou na semana passada? Né? A psicofonia, ela se divide. Né? A psicofonia é o ato do espírito conseguir falar através do aparelho fonador do médium. Assim como tem o pessoal que escreve, o pessoal que pinta, né? Tem o pessoal que fala. Ele pode falar conscientemente, semi-consciente ou inconsciente. Vamos ver sobre a psicofonia consciente. A gente tem um relato aqui muito interessante. Alguém já leu o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz? Tem casos lá, porque aí tem estudo de caso. O André Luiz, como era médico quando ele estava encarnado, então gosta muito, o pessoal da saúde, gosta muito de estudo de casos. E é o que ele faz nesse livro aqui todinho. Né? O caso tal, fulano de tal, aconteceu assim, assim, assim. Ele estuda, ele ir nos ambientes para participar de estudo de casos. Né? Então, por isso, o livro é emocionante, é relato do que ele viveu, mesmo em casas espíritas aqui na crosta, em casas das pessoas, onde se faz o evangelho lá, ele tem inúmeros relatos de estudo de casos. Então, esse livro é maravilhoso para quem quer aprender mais um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais os mecanismos, né, das comunicações. Aí, nessa parte aqui, nos domínios da mediunidade, no capítulo 6, eu ainda resumi, porque a citação é muito grande, mas a gente tem um caso icônico aqui, que se virou um ícone, que todo mundo estuda sobre esse caso, porque é muito interessante, para tentar explicar um pouco dessa psicofonia consciente, que o médium sabe o que está fazendo. Né? Então, começa assim, ó. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Então, isso já me mostra aqui que eles estão num trabalho de assistência numa casa espírita, e aqui no plano físico. Né? E André Luiz, mais um grupo de estudiosos e de mentores lá do grupo dele, estão com ele para mostrar o caso para ele. Era um infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Então, um espírito desencarnado, né? Então, ele é espírito, que não tinha mais consciência da situação dele. Ele não sabia se ele estava encarnado ou não. Ele não tinha condição nenhuma, né? Incapaz, o espírito era incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam. Caminhavam à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Olha que coisa mais triste isso, gente. A gente perder o que a gente é mesmo. Não perde, não. Ela fica, né, guardada um pouco, porque ninguém perde de tudo. Porém, ele não tem condições ali naquele momento de avaliar aquilo que está acontecendo com ele, né? É um desventurado obsessor que acabam de remover, que a equipe acabou de remover do ambiente a que eles tinham se ajustado há muito tempo, obsediando uma moça, né? Então, que informou o Aulus, que é o chefe lá do pessoal, do grupo, né? O dirigente do grupo, onde a turma que o André Luiz estava. Ele desencarnou em plena vitalidade orgânica. Sabia que isso é muito ruim? Por isso que é muito triste quando se morre de acidente, né, de golpes violentos, essas coisas, que a pessoa está no auge da energia, da vida, e a pessoa... Isso é permitido por Deus, porque se Deus não permitir, não morre, né? Mas as pessoas, muitas, abusam, né? E pelo visto aqui, ó, aquele jeito que ele morreu de overdose, alguma coisa assim, porque fala assim, ó, desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura.
provavelmente algum exagero, alguma coisa ali, que fez com que ele desencarnasse sem ele saber. Então, ele continua ali, querendo fazer todas as coisas, mas não tem condições de avaliar aquilo, ele não julga, não tem condições de julgamento, né? Letal intoxicação, né? Tirou a vida do corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Ele não era habilitado para conhecer as verdades do espírito e abusou da força do corpo físico. O corpo físico não aguentou, né? Então, o corpo físico é que morre e ele continuou, né, no mesmo sofrimento e passou a obsediar uma moça da qual ele era apaixonado antes, né? E não conseguiu namorar, casar, não sei. Aí tem mais detalhes na história toda, né? Se vocês quiserem, tá? É o capítulo 6. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo. Aí é uma coisa que eu falo muito, gente. Sabe por que a oração, por exemplo, a oração não é obrigação nem dever da gente, não é um direito. É um direito que Jesus nos deixou. É um direito para você conhecer a si mesmo, para você se livrar da escuridão que nós trazemos ainda no nosso coração. Isso é maravilhoso. Reparem, alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Né? Então, isso é muito triste, né? Essa questão é muito triste. Mas, continuando, enquanto ele era trazido, né, e se aproximou ele da médium, né? Nesse inteirinho, enquanto se organizava a aproximação, tudo, os condutores, os vigilantes, os guardas espirituais que trouxeram ele, obedecendo às determinações, né, do dirigente do trabalho, né, o mentor da casa aproximou-se dela quem? Da médium, né, e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote, aqui da garganta, porque é uma médium de psicofonia, né? Notamos que Eugênia alma, a médium, né? A alma se afastou-se um pouco do corpo. Quando isso acontece, a pessoa está em vigília e a alma se afasta, o que é? Ela está num trabalho mediúnico e houve uma emancipação da alma, um desdobramento, conforme, né, fica mais fácil de entender. Mas ela mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, né, o visitante, que é o espírito que chegou, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, como se a pessoa se debruçasse na janela. Então, ele foi colocado ali ao lado dela, no plano espiritual, né, ao lado dela, para que se pudesse fazer a conexão mental, porque ele não tinha muitas condições, ele era amparado o tempo todo por espíritos, né, um pouco mais adiantados, ajudando ele para que ele tivesse forças para poder se manifestar, senão ele não tinha. Né? Isso é o fenômeno da psicofonia consciente, ou o trabalho dos médiuns falantes, como diz Allan Kardec, né? Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede, ele senhoreando as forças da hóspede, quem que é a hóspede? A médium, Eugênia. O hóspede enfermo do nosso plano, do plano deles, porque é André Luiz que está contando, permanece controlado por ela. Olha a importância do médium. A quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. A médium já sabe de antemão o que o espírito pretende dizer ou fazer. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, né, a sensação, os 5 sentidos, né? Então ele consegue enxergar, ouvir e raciocinar com equilíbrio por alguns momentos, fora da loucura dele, porque ele está se utilizando do equilíbrio do órgão sensório da irmã, da nossa médium. Olha que coisa mais interessante. E conseguir raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente. Né? Então, ela empresta ali o aparelho vocal dela,
né? Ela se afasta um pouco, deixa que ele fica justo, para que ele possa ver, ouvir as pessoas que estão ali, para ele poder ter momentos de lucidez, porque senão não tinha como ajudar aquele espírito. Então, daí a gente denota também a importância das sessões espíritas de desobsessão. Sabia que a sessão espírita de desobsessão é um pronto-socorro de almas, de espíritos, né, que são trazidos, a gente não sabe de onde, como, mas as equipes buscam aqueles que têm necessidade de passar, aqueles que estão conosco, que precisam, aqueles que nós atraímos. Por isso a gente chega na casa, tem um médium lá na casa, o Léo, né, que fala, não, a Adriana chega, parece que abre, sabe quando abre a estação metrô, lá em São Paulo, que abre as portas, aquele monte de gente sai? Ele falou assim, que eu sou igualzinho, eu chego lá no centro e já abro a porta do metrô, vem aquele monte, eu falei, mas Jesus, de onde que veio esse povo? Enfim, né? A importância desses trabalhos, são pessoas que a gente busca, só que a gente não tem consciência disso. A gente busca e outros amparadores espirituais também trazem eles através da nossa energia. Por isso a importância de prestar muita atenção no que a gente pensa, no que está acontecendo, né? Sobretudo nos dias de trabalho. Aí ele fala aqui, né, que esse capricho, porém, deve ser limitado. A enfermeira não está ali aceitando os caprichos do doente para poder, né, convencer ele que ele precisa tomar tal remédio, precisa fazer tal procedimento. Mas esse capricho deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação do pensamento dele, ela já sabe as palavras que ele vai dizer. Apreciando-as previamente, quer dizer, né, fazendo um julgo dela previamente das palavras, se aquilo é correto dizer ali ou não. Porque, gente, se deixar, se o médium não tem esse controle, não aprende a fazer isso, não é um médium que tem uma mediunidade educada, não estuda, não procura conhecer a si mesmo, ele deixa o espírito fazer o que quiser. Nós já vimos muito isso. É espírito que vira mesa, que bate na mesa, que joga a cadeira para cima. A gente já viu de tudo quanto é jeito, né? Que bate na mesa, que quer agredir o outro, sabe? Que a gente vê muito de médium que não tem a sua faculdade educada. Né? E sofre muito, o médium sofre muito, porque ele sofre, além de sofrer todas as emoções que o espírito está sentindo de raiva, aquilo é transferido para o corpo físico. Lembra que o nosso amigo Edson explicou bem na aula passada? É um caminho, né, de mão dupla. Tudo que o espírito sente, o médium sente e vice-versa. Né? O médium sente o que o espírito tem, o espírito sente o que o médium tem. Tem uma médium lá no outro centro, que a gente vê ela trabalhar, o espírito chega na faculdade dela e fala, não quero ficar aqui não. Como é que essa mulher aguenta essas dores aqui? Tá doido? Não conta isso aqui não, vou vazar. Vai embora, você não consegue segurar o espírito e falar com ele. Ele vaza, porque ele não suporta o que a médium está sentindo. De dor, de problemas de saúde. Ele não fica, não, tá morrendo de dor de cabeça, não tem dor de cabeça. Quando até o médium mesmo está. Então, isso é muito importante, a gente aprender sobre isso, né? O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, que sessões são essas, gente? Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que recebe. Que as pessoas ficam lá, vai colocar na mesa, os doutrinadores, eu não gosto da palavra, doutrinador é Jesus Cristo, né? A gente vai lá esclarecer, tentar, com um pouco de conhecimento que a gente tem, tentar ajudar aquele espírito no esclarecimento. Hoje mudou, não está quase falando assim mais, né? Mas ainda muita gente pensa assim. Porém, o primeiro que socorre o espírito que chega é o médium, doando de suas energias, permitindo a conexão. O médium é o primeiro socorrista de toda a equipe, né? O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, ou então que toma para si, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível do recinto. Porque se não houver essa dignidade, se não houver essa harmonia, né? Essa harmonia, essa coisa toda, você vai cair o padrão vibratório. Se cair o padrão vibratório, lá adivinha quem que entra? Né? Os espíritos que estão do lado de fora, doidos para entrar, para fazer bagunça, para quebrar tudo, porque, né? Então, é muito interessante. Pode falar. Fala, aí entra
que a responsabilidade da comunicação de controle é do médium, não é do coordenador, não é da pessoa que está do lado, nada disso. É o médium que, estudando e aprendendo, a hora que o espírito chega para falar, comunica com o médium, e ele vê que o espírito está mais... Porque quando você, como a gente está estudando, a gente vai percebendo as coisas mais fáceis. Então, o que acontece? Quando o espírito chega para comunicar e você percebe que ele está mais agitado, você tem o controle do seu corpo e você é responsável. Então, a responsabilidade toda da comunicação é do médium, não é do espírito. Então, o espírito chegou bravo, revoltado, agitado, querendo derrubar o mundo, ele pode querer de um lado de lá. Se eu não deixar ele fazer, ele não faz. Então, toda a responsabilidade é do médium, por isso que é muito sério. Realmente é muito séria a questão da responsabilidade do médium. E, às vezes, dizer não ou impedir o espírito de fazer não significa que você vai maltratá-lo, né? Tratar com falta de respeito, com educação, é a autoridade moral, não é a altura de voz. Nada disso intimida o espírito, nada. Mesmo que ele não saiba que está desencarnado. Né? Só você vai fazer ele ficar mais irritado ainda. E vai ser mais difícil trabalhar com ele ainda, né? Vê igual o caso da Celina aqui, ó. Da Celina, da Eugênia. Ela disse alguma palavra na reunião? Sentadinha lá, em prece, ela já viu o espírito chegar, ela já sabia que era com ela que ia fazer. Moralmente, ela era superior a ele. Né? Então, ela pôde conduzi-lo, ela pôde ajudá-lo. Por isso a questão da reforma íntima, você vai só melhorar moralmente quando você fizer reforma íntima. Por isso a gente bate tanto nessa tecla. Porque precisa melhorar aqui, ó, o bem tem que, por fim, nascer do nosso coração naturalmente. Por enquanto é obrigação. Fora da caridade não há salvação. Então a gente está fazendo por obrigação, por enquanto, que a gente não é bom ainda. Né? Porém, o dia que esse bem, né, nascer em nossos corações, florescer dos nossos corações naturalmente, não precisa de religião, não precisa de mais nada. E sempre praticaremos o bem, porque o bem está em nós. Então, a importância da reforma íntima, né, de controlar os pensamentos e as coisas para poder aprender a ser bom. Por enquanto, a gente está treinando, né? Porque eu de boa nem não tem. Mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Cada dia o Senhor nos dá a oportunidade. É igual assim, ó, a gente fica nervosa, né? Fala, ô Senhor, me dá paciência, né? Ele não dá paciência. Ele vai te dar situações para que você aprenda a ter paciência, para que você desenvolva a paciência. E assim é todas as outras coisas, né? E assim é. Uma vez eu ouvi, Dri, que a gente não tem que pedir paciência. Porque, igual você falou, ele vai dar situações para a gente aprender a ter a paciência, né? Então, na verdade, a gente tem que pedir sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer com que eu lide com aquela situação e aprenda a ter a paciência. Exatamente. É bom demais, não é? E fora que você mantendo essa vibração, procurando, né, manter mais elevada, é claro que cai toda hora, porque a gente é imperfeito, mas assim que a gente se dá conta, eu tento elevar novamente, e assim a gente vai até que a gente consegue manter mais um pouco, né? Aí a gente fazendo assim, a gente mantém, né, alguns amigos mais elevados junto a gente, além do nosso anjo de guarda, o pessoal que cuida da sua família, da sua casa, não é um espírito só, né? Tem mais membros na sua casa, mesmo você morar sozinho. Tem um pessoal que cuida do ambiente ali da casa. E você, fazendo esse esforço de melhoria íntima, de melhoria de padrão vibratório, você tem o concurso deles, a ajuda deles o tempo todo. Né? Eles percebendo nos momentos ali, já vem seu socorro imediatamente, igual aconteceu com o Hugo. Próximo slide. Então, a gente até, né, já adiantou a questão do médium, né? Ele deve ter consciência, né? Consciência da responsabilidade doutrinária, da responsabilidade assistencial, da responsabilidade moral. O que seria responsabilidade doutrinária?
né? O estudo, conhecer como que as coisas funcionam, como que as relações entre um mundo e outro funcionam. As relações sempre existiram, mas a gente não sabia muito bem como funcionava, né? No entanto, quando tinha uma pessoa que tinha uma percepção maior das coisas, foram queimadas vivas, foram, né, assassinadas, foram, né, exilados e tal e coisa. Por quê? Porque não se sabia do que era, mas as relações sempre existiram. Então, ter responsabilidade doutrinária, quanto mais você estuda, mais você tem domínio, né? Você estuda e ama. Ama a si mesmo e ama o outro como a ti mesmo, assim como Jesus pediu, né? Responsabilidade assistencial. Não esqueça que primeiro quem dá assistência ao espírito é o médium, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade, consciência disso. Está pedindo ali, o médium deve ter consciência dessa questão assistencial, né? O médium precisa, o espírito está precisando ser assistido. No caso, é um espírito aqui que estava demente, alienado. Mas existem outros espíritos que sabem a consciência dele, mas está sofrendo muito porque ele ainda não consegue se desprender do momento da morte. Por exemplo, um afogamento, um acidente, uma doença grave, um assassinato. Ele não consegue se desprender. O espírito fica como num looping, sabe? Repetindo aquele momento. Ele sofre muito, muito, muito. E ele não consegue sair. Quando ele tem contato de novo com as energias do corpo físico, ele consegue compreender, ele consegue perceber, ele ouvir quem está do lado dele para receber o socorro. Né? E o médico também, né, deve ter consciência da sua responsabilidade moral. É aquilo que a gente acabou de falar. Né? A questão de tratarmos de fazer a nossa reforma íntima, de aos poucos aprendendo, aos poucos manifestando em nós o amor que Jesus deixou em nossos corações. Né? Sempre procurar ajudar o próximo, procurar fazer alguma coisa, né? Porque aqui no Evangelho está bem claro, dizendo que amar, além de ser honrado, né? De ser responsável e mais não sei o quê, lembrar de procurar em sua volta as pessoas que estão sofrendo e achar um meio de ajudá-las. Porque quem ama as pessoas sempre quer ajudar. Né? Sempre quer fazer alguma coisa. Tem uma pessoa, então, se você sabe que um vizinho seu está passando fome, que ele perdeu o emprego, que não sei o quê, você não vai lá levar um pacotinho de café, sabendo que ele adora café. O cigarro você deixa, mas a pinga. Mas o café, né? A gente não faz isso, não. A gente não bate na porta de ninguém para perguntar. Né? É mais fácil fazer caridade para estranho. Você vai lá no centro, pega tanto de pão, dá dor, lá pronto. Né? A gente não é assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. As coisas estão difíceis, nós estamos numa crise socioeconômica muito difícil, ainda mais, pensa numa coisa que estava difícil e ficou pior com a pandemia. A gente não tem coragem, eu sei que aquela mulher ali tem 5 crianças, eu nunca fui lá, ela está desempregada, mas não sei o quê, com 5 meninos, até o neném agora, recentemente, inteirou 6. Aí, mas eu não vou lá para bater se ela precisa de alguma coisa, né? Com medo de depois ela ficar de cima de mim para pedir mais, mais, mais. Nossa, quanto orgulho, quanta vaidade, né? Quanto medo de ajudar o próximo. Então, a gente precisa pensar nisso. Todas as pessoas têm que pensar nisso. Mas o médium, que tem a mediunidade, que trabalha na casa espírita, em sessão de desobsessão, ele é o mais visado. Assim como ele é o primeiro a socorrer o espírito, ele também é o mais visado. Né? As trevas estão lá de fora, aguardando ele. Talvez não pode entrar agora, porque o trabalho é protegido por correntes energéticas. E mas, na hora que ele sair, for para a casa dele, ele mantendo aquela coisa ruim dentro do coração, não tem ninguém que vai impedir de que aconteça. Fala, querida. E aí me fez lembrar uma coisa que o Wellington falou no nosso curso, né, Dri? Ele fala o seguinte, que o caso do André Luiz nos mostra a consciência que o médium deve possuir quanto ao preparo adequado, à disciplina, ao respeito com o ambiente, à assistência que presta e à caridade, tanto aos obsessores quanto aos obsediados. É isso aí, menina. Continua a aula para nós, fazendo favor. Está escondendo leite. Próximo slide. Isso a gente falou sobre a psicofonia consciente. A médium já sabia. Pois não, Hugo, pode falar, que eu já passei o slide sem perguntar se queria falar alguma coisa. Perdão, pode falar. Porque você começou a falar daquele caso consciente, e aí ela já percebeu que a parada era para ela, né? Uhum. E aí ela desdobra e ela se vê fora do corpo e vê o responsável pela mensagem, né? Uhum. Utiliza da estrutura física dela, né?
Isso é um caso excepcional ou é assim? Não, não é excepcional, é ordinário. É Acontece ordinário? muito, acontece sempre. Uhum. Se o médio, hoje está um pouco difícil, até estava lendo uma mensagem que chegou recentemente, da dispersão dos médios por conta da pandemia, né? Muitas casas fechadas, então está com muita dificuldade de ter médio para trabalhar. Mas o médio que tem que, como a dona Eugênia, que estuda, que é humilde, que tem uma elevação moral maior, ela tem essa condição de fazer isso. O médio, às vezes, não consegue fazer porque ele não tem conhecimento. Tem uns médicos que, a hora que vê o espírito, tem condições de ver o espírito chegando naquelas condições, eles têm medo. Aí não dá passividade. Aí não consegue, às vezes leva aquele espírito sem conseguir ser atendido. Também tem isso também, ordinariamente, infelizmente. Pode acontecer, por exemplo, do médium psicofônico ele falar, né? Que ele vai falar, né? E sem saber, sem ter assim, sem ver, sem tomar conhecimento de quem está falando, na verdade? Bem, nós vamos chegar lá, é a psicofonia inconsciente. Ah, Tá? tá. Nós vamos Desculpa. falar. Imagina, agora a gente já vai entrar. A gente está falando da consciente, agora aquela semiconsciente, né? Aí aquela questão assim que o médium, né? Ele se lembra de parte das informações, ele não lembra de tudo que aconteceu, mas também não esquece de tudo. Algo sempre fica, tem uma noção. Eu conheço uma médium assim só que ela é inconsciente, né? Aí, mas depois, conforme eu vou contando para ela o que aconteceu na sessão, ela vai lembrando. Ela vai lembrando. Agora, tem casos, dias que ela não lembra de jeito nenhum, sabe? É uma coisa maravilhosa de se estudar, né? Então, o semiconsciente tem essa questão. Ele pode lembrar de parte da informação, de parte de coisas que aconteceu, mas não totalmente, mas também não esquece totalmente. Algumas coisas ficam. E a espiritualidade sempre atenta para nos amparar, nos ajudar nos trabalhos, né? Tratam de ajudar também, se for coisa muito ruim, que vai prejudicar assim, as memórias dela, que a pessoa fica com medo, essas coisas, eles procuram afastar essas lembranças. Isso é possível de fazer também. Porque a impressão de quem está ali, por exemplo, na câmara de passe, né, sei lá, e está vendo, às vezes, uma manifestação, é que todo mundo que está ali, tá todo mundo... É igual psicólogo, né? A pessoa, às vezes, foge do psicólogo, porque você acha que só de conversar com o psicólogo já vai saber o que está acontecendo na mente dele, né? E, assim, isso acontece muito também. Quem está no centro, às vezes, pensa, é médium, está lá e está vendo tudo. E... Não vê tudo. Então, assim, é por isso que eu te perguntei, porque, né, quem está ali, às vezes, tem uma outra visão, acha que está plenamente conectado, acha que é totalmente consciente, e às vezes, né, isso Essa não é questão da conexão, verdade. essa questão da conexão, por exemplo, você está numa sessão lá e tem os médios de psicofonia, ou que, né, vamos pegar o de psicofonia, que é o que a gente está fazendo aqui. Ele não pode ver tudo, não tem condições. Quem via tudo era o Chico. Nós vamos ver aquilo que nós fomos preparados o dia todo, na noite anterior, para fazer. Então, o médio ele não tem condição de ver tudo. Tá? Ele não tem condições, às vezes, mentais para isso, ou uma capacidade mediúnica bem maior, que é coisa de espírito, mais de médium mais elevado já. Por exemplo, o Chico via tudo que estava acontecendo, via no andar de cima e mais um. O Chico estava psicografando, conversando com o Emmanuel e resolvendo um caso lá em cima. Então, a mediunidade, até é difícil de explicar, né? A grandeza dessa mediunidade, mas também a grandeza daquele espírito. Enfim, o médium sempre vai ver aquele trabalho que ele foi preparado na noite anterior, e durante o dia todo. A gente vai falar disso aqui mais na frente. A preparação do médium, o respeito, aquela coisa pelo dia do trabalho, porque você já está sendo conectado à mente do espírito. Aí, por exemplo, você pega o caso da Celina aqui. Aqui não foi aleatório. Chegou os guardas, não sei de onde, pegou um espírito, estava andando na rua lá e trouxe. Não é assim, não. Tá? Tudo é muito bem organizado, as equipes são muito bem organizadas, por isso a importância da casa espírita, de estar inserido numa equipe de trabalho, de fazer parte, de ser assíduo o máximo que puder, né? Porque ali existe todo um trabalho de cuidado para com os médios. Então, vai ser escolhido, o espírito fulano de tal já tem merecimento para ser atendido, então o médico ele pode se afinizar com o médico fulano de tal, é para ele. Mas o médico nem sempre, às vezes, vê isso, mas para ele vai só o que é permitido para ele. Agora, se a gente deixar cair a sintonia do recinto, aquilo que eu falei antes, aí vira balbúrdia. Fala, minha amiga. Até porque vai do que eu preciso saber
do que eu preciso ver e o que eu posso fazer com isso. Então, quer dizer, se não for do meu merecimento, se eu não posso fazer nada com aquilo, então aquilo não é mostrado para mim. Não tem sentido mostrar. Entendeu? E aí não é porque eu estou lá no centro dando passe que eu consigo ler mente, não. Não, senhor. Às vezes a gente consegue perceber algumas coisas, mas a gente não lê mente. Não, a gente às vezes recebe viu? intuição assim, às vezes você está lá sentado para tomar o passe, você está sentindo uma dor no peito. Você fala que está tudo bem. Está tudo bem. Mas a hora que você está dando o passe, você, às vezes, ali onde está doendo, você sente uma energia Tem diferente. energia na mão que eu consigo sentir. Se eu tiver irradiado, eu consigo sentir. Agora, existe também a questão da intuição. Às vezes a pessoa está lá falando que não está tudo bem, e aí o amigo espiritual fala assim, olha, o peito dele está doendo, você faz o tratamento. Aí você faz o tratamento e pergunta de novo, tá tudo bem? A pessoa fala, tá. Quando o médium é consciente, e aí o amigo espiritual consegue informar, não, agora ficou tudo bem, pode falar para ele ir embora. Você manda a pessoa embora. É assim que funciona. Exatamente. Então, cada trabalho vai ter a organização das equipes, de espíritos que vão se trazer, nada é aleatório, nada é acaso, o acaso não existe e não é aleatório, já é organizado. Por isso a importância, né, de ser coeso, né, de participar de um grupo, de confiar no grupo, coisa que a gente estudou lá no início e a gente vai confirmar isso agora mais no final. Pode passar o slide, querida. A psicofonia inconsciente, eu gosto muito. Bem, a questão, lembra que a gente estudou sobre o sonambulismo, né? O psicofônico, a gente tem outro caso aqui de outra médium, da Celina, a gente viu, a da Eugênia. Então, aqui, na psicofonia inconsciente, dá um apagão. A pessoa vai para a sessão consciente, está lá, sabe que vai trabalhar mediunicamente. Depois que ela senta na mesa, faz as preces, depois você pergunta para ela, a última coisa que ela lembra, que ela sentou na mesa e estava fazendo prece. É como um apagão, né? Lembrando que, gente, todos esses estados traz um estado alterado de consciência. A pessoa fica num estado alterado de consciência. E para dar apagão, parece que a pessoa desmaiou, dormiu, não viu o que aconteceu, modo de dizer, não existe desmaio, né? Esse negócio de dormir. Mas sonambulismo, lembra lá das explicações sobre a emancipação da alma, né? O médium parece que está dormindo na mesa, sim, parece que está dormindo, né? De repente ele começa a falar. Né? Então, ele não tem consciência do que está falando, ele não tem conhecimento prévio da mensagem, né, que o espírito está passando. E a gente percebe assim, muito pelo jeito do médium, porque a gente está vendo que ele não sabe. E a hora que acaba a sessão, nós dá os passos, faz a limpeza, tudo bonitinho, lá você conversa com ele, quantas horas? Né? Nossa, já acabou, o médico está acostumado a fazer, que ele sabe que é assim. Então, ele tem esses apagões, é muito interessante isso. Aí a gente traz aqui, vou virar aqui, a questão do caso da dona Celina, né? Na psicofonia inconsciente, tem outro relato aqui, só que esse aqui é pequenininho, ó. Dela, da médium, partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, embora senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um aquário, que em vão ele procurava quebrar para sair. Tentava gritar injúrias, mas em vão a médium não deixava. Né? A médium era um instrumento passivo no exterior. Então, ela foi passiva, ela deu passividade e deixou que ele se conectasse na mente dela e usasse o aparelho fonador. Mas esse aparelho, ela não pode deixar que ele use para dizer impropérios, né? Para xingar, para falar palavrão, né? Para fazer com que caia a harmonia do ambiente. Então, ela não deixava, ela tinha autoridade moral. Porque, embora passiva no exterior, nas profundezas da alma dela, do ser dela, ela mostrava as qualidades morais positivas, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Aí volta a responsabilidade do médium. Né? Mesmo nessa psicofonia inconsciente, o cérebro, a mente do médium não vai conseguir guardar o que fez, mas ela
o médium, né? No caso aqui, deu o exemplo dessa mulher aqui, mas ela estava ali dona de si, dona da situação, né? Não no sentido dona de situação de dominação, não é nesse sentido, não. É de não permitir que o espírito faça bagunça, quebre a harmonia da reunião, né? Ele estava dando a oportunidade dele se manifestar, dizer o que pensa, dizer o que sente, dizer o que vai no coração, sem injúrias, né? E isso é que é o certo de se fazer, porque senão você quebra a energia boa do ambiente, aí fica muito bagunçado, aí os médios não aguentam, né? A energia cai ali, a gente percebe quando a energia cai. É muito difícil. Então, ficou claro até essa parte aqui? Da psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, confirmar alguma coisa, ou tem alguma dúvida? Eu só queria complementar o que você falou, Dri, falando o seguinte, que então, para vocês entenderem que, independente dela ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, quando o médium tem um nível moral, ele consegue manter o respeito do trabalho. Então, quer dizer, tem que estudar e fazer reforma íntima, não tem outra opção. Forma íntima, mudar o nosso jeito de pensar e de ver as pessoas, né? Jogar o homem velho fora. Próximo. Esses sonos que às vezes pegam a gente assim, de uma hora para outra. Esses o quê? Perdão, não entendi. Sonhos? Sono mesmo, assim, aquela vontade louca de sim. dormir, assim, você dá uma... Sim, dá até, sim. aí, de repente, você acorda, você dá até aquele salto, assim, parece que você está caindo no abismo. Uhum. Né, Cris? Isso é um indício, né, de que pode estar vendo, né, uma mobilização qualquer aí, seja lá, ou psicofonia, pode ocorrer, não é? Não? Ou... Poder pode, mas psicofonia acontecer nesses momentos que você está em outros lugares que não seja no trabalho, já é mais difícil de acontecer. Nesse caso aí, quando a gente dá esses pequenos cochilos, você está prestando atenção numa aula, numa coisa, dá um pequeno cochilo assim, ó, que parece dar uma sumida e volta, né? Nós temos que entender que o tempo no plano espiritual é diferente do tempo que nós temos aqui, né? Do movimento da Terra, é muito mais rápido. Então, em alguma fração de segundo, você pode, em algum lugar, socorrer alguém, fazer alguma coisa e voltar imediatamente. Praticamente imediatamente, questão de segundos ou 1 minuto no máximo. Entendeu? Você dá aquele cochilo assim, às vezes assistindo uma palestra, alguma coisa, e mesmo que não seja o momento de você dormir, durante o dia, no trabalho. Eu já aconteceu isso comigo na recepção da unidade, um pouquinho que deu uma folga lá, eu parei um pouquinho e falei, graças a Deus, dei conta, principalmente agora, depois que eu voltei do Covid, né? De repente eu peguei assim, parece que eu fui tão longe, mas parece que eu fui num tiro, e voltei no mesmo tiro, sabe? É muito engraçado essas coisas, mas é desse jeito mesmo que acontece. Eu falei que você foi em algum lugar naquele dia, socorreu e voltou. Você toma, né? O seu sono foi embora. Tomei, tô quieto agora, tá lá. Pode continuar. Eu não sei o que vocês estão dizendo, mas enfim, é isso mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então passa a próxima aí para a gente. Então, continuando a psicofonia inconsciente, então a mensagem vai ter uma menor interferência do médium. Por quê? Porque o médium está afastado ali naquele momento, né? Ele está cedendo o aparelho dele um pouco afastado, viu? O caso ali da dona Celina, né? Ela fica um pouco afastada. Então, quanto mais inconsciente, né? Mas ela fica no estado alterado de consciência, ela tem menor, interfere menos na mensagem. Porque a gente estudou lá no começo, vocês estão lembrados? Quando a gente começou a estudar a mediunidade em si, os tipos de médios, aquela coisa, quanto mais você compreende a missão que você tem, menos você interfere. Se você tem uma psicofonia consciente, a gente tenta não interferir, mas não há, né, não interferência zero. Como se o espírito abandonasse o corpo e o outro toma conta para fazer as coisas. Não, isso não existe. Né? Ele fica ali, né, do lado, como se estivesse do lado ali, né? Se desdobra para permitir o outro que fique mais fácil, para que o outro sinta as sensações. No caso do nosso irmão aqui, né, que estava numa situação muito difícil, ele precisava sentir as coisas do corpo físico, como se ele se pudesse sentir vivo novamente, para poder receber as orientações. Aqui não explica as orientações que ele recebeu, o que o esclarecedor falou, como que foi a conduta, o que aconteceu depois, se esse espírito melhorou, não dá esses detalhes. Tudo de caso vai lá, o caso naquele momento e pronto.
né? Apesar que tem alguns casos que eles seguem acompanhando, poucos, mas tem. Esse caso, não. Então, a gente vê que, quando é inconsciente, há a menor interferência do médium. Então, ele empresta, como se você empresta, né, alguma coisa sua e não interfere, deixa a pessoa fazer o que quiser. Você empresta seu carro e a pessoa faz o que quiser. Existe isso? Não existe. Sempre você vai estar ali de olho, né, querendo saber se vai longe, quantos quilômetros vai rodar, se a pessoa dirige bem. Sempre você está com aquela preocupação. No fundo, por mais que você emprestou, no fundo você está com aquela preocupação. Entendeu? Porque as coisas estão no seu nome, você vai, né? Tudo isso. E é mais fácil de distinguir, né? A mensagem fica mais fácil quando o médium é inconsciente, porque fica, ele não, como ele não interfere muito, fica mais fácil da gente distinguir, por exemplo, o espírito que ele está falando, o sofrimento que ele está vivendo, né? E se for mediunidade inconsciente, psicofonia inconsciente, mas traz espíritos mais elevados para trazer uma mensagem, gente, o linguajar que se usa, as palavras, não é do médium. Não é. A Cristiana não fala daquele jeito na realidade dela. Conheço a Cristiana há anos. Aí vem um espírito mais, né, de uma esfera mais elevada, e a gente vê como muda completamente. É o tom de voz, é minha amiga Cristiane, mas o linguajar, os trejeitos, a fala clara, límpida, lúcida, não é dela. Principalmente quando é a Ana, né? Aí que nem eu mesmo. Ora, pois. Ora, pois, uma portuguesa daquele calibre lá, não é para qualquer um, não. Enfim, então fica até mais fácil de distinguir, porque nas outras psicofonias, a consciente e a semiconsciente, há muita interferência do médium, porque passa pelo crivo do médium primeiro. Depois, mais na frente, antes a gente estudou os tipos de médios, agora a gente começa a estudar os tipos de mediunidade, de faculdade que a pessoa possui. Então, a gente vai entrar depois na intuição, né, nas outras coisas. O Hélio já deu uma pincelada lá quando a gente terminou o capítulo anterior, né? E a gente vai ver isso detalhadamente para entender como que funciona melhor. A gente não pode entender 100% ainda, por enquanto, mas isso é uma base de tudo que Allan Kardec deixou, é a base para a gente compreender sobre mediunidade. Próximo. Controle do médium, né? Eu falei, desculpa, eu esqueci de falar isso, de colocar isso daí. Então, aqui, ó, eu li ele antes, porque depois eu estava vendo o slide ali, que ele ia casar com esse controle do médium, o Cris, por isso que eu li ele antes, mas é aquele que eu li, né, que a nossa irmã, né, ela tinha o espírito que se assenhorou dela para poder usar o aparelho fonador dela, criteriosamente controlado. Olha, gente, a importância disso. Então, mas esse controlado não é por forças de física, né, ou chega lá, a gente já viu muitos casos aí de sessões que a pessoa chega amarrada, me desamarra, estou tudo amarrada, ai, que horror. Mas, às vezes, é preciso quando o espírito é trazido. Mas, a partir do momento que ele chega no médium, quem socorre ele primeiramente é o médium. E todo mundo que recebe amor, é aconchegado, a pessoa quebra a pessoa. Não precisa mais de amarração nenhuma. Não precisa de correntes, de cordas, nada. Basta você tratar bem a pessoa, você quebra. Por exemplo, lá no meu trabalho, quando eu trabalho na recepção, às vezes a colega do lado está impaciente, eu oro para ela. Eu percebi que ela não tratou um paciente bem. Falou com ele, eles tinham esquecido a máscara, entrou na unidade sem máscara. Né? Ela pediu, senhor, coloque a máscara, por favor. E ele, muito atarantado, idoso, muito atarantado com os papéis, uma pastinha cheia de papéis, não sabia qual consulta que era, que médico que era. Né? Quando ela falou pela segunda vez, ele pegou a pasta, bateu na mesa e que não sei o quê, eu levantei correndo, peguei uma máscara para ele. Senhor, aqui é a máscara, o senhor esqueceu. Então, tentando trazer ele para nós, não para sair de lá bravo. Né? Aí ele estava já saindo, já catando a pasta, de volta e voltou para trás. Ele voltou, pegou a máscara, colocou. Ai, mas também vocês me deixam nervoso, não sei o quê, sabe? Então, não tem ninguém que não seja quebrado por causa com os laços do amor, com a força do amor. Não tem a música lá, né? A força do amor, né? Porque tem muros que só o amor pode derrubar e pontes que só o amor pode construir. Então, sem amor não somos nada. Por isso Jesus pediu para a gente amar sempre, né? Pode passar o próximo. Aqui eu só inverti, tá? E li antes, mas a gente já leu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Continuando, aí a gente passa para o capítulo 8, tem mais um pedacinho aqui.
A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão sempre nociva. Gente, lembrando que essa palavra possessão, essa terminologia aqui, a gente não usa mais, porque não existe possessão. Não existe o médium tomar conta daquele corpo como se fosse... o espírito tomar conta daquele corpo, pegar aquele corpo para ele, nem que seja por um minuto, como se fosse dele. Isso não existe. Acabei de explicar lá atrás, né, da interferência do médium, do poder do médium. O médium nunca fica a par das situações, sempre ele sabe. A questão da inconsciência é que ele não vai guardar a lembrança, né, mas ele esteve a par durante o ato mediúnico, tá? Então, esse termo não é utilizado mais, mas como o Hélito compilou direitinho do capítulo, porque esse livro foi escrito na década de 40, né, depois disso já mudou algumas coisas, né, essa palavra aqui está empregada ainda, tá? Mas não se usa mais esse termo, nem incorporação, nem possessão. Mas, como eu lembrei isso aí, vamos começar aqui. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos, ou seja, os médiuns que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão. Sempre nociva, é claro, que se há uma obsessão, alguma coisa é nociva, né? Porque espírito mais elevado não obsidia ninguém. E que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Tá vendo? Então, se não tem força moral suficiente, né, valores morais suficientes, o risco muito sério de sofrer obsessões. Porque os espíritos, né, que ainda são ignorantes, não gostam de falar irmãozinho, não gostam de falar inferior, porque inferior não estudei ainda. Mas aqueles que ainda ignoram tudo isso, ignoram o amor, ainda não conhecem, ainda não sabem, ainda não sentem, eles querem o mal, eles querem, só pensam neles. Não pensam nas consequências para os outros, nem para eles próprios, quanto mais para os outros. Então, eles não têm consciência disso. Então, eles vão se aproveitar daquele médium. O médium vigilante, o médico que não se cuida. E essas questões morais, esses méritos morais, a gente vai conseguindo aos poucos, no dia a dia, na luta de ser melhor, na luta de não reclamar. E dia a dia não significa que agora você é um médico, você tem mérito, você é a tal. Não é a tal, não é o tal, não. Ninguém é. Nós estamos a cada dia aprendendo um pouco mais, tentando ser humilde, né? O que significa ser humilde? Reconhecer quem somos. Reconhecer que eu não sou aquilo que eu acho que sou, né? E o orgulho é o contrário. É sempre achar que eu sou o que eu não sou. Então, são duas coisas contrárias, né? Então, ter humildade para buscar, para aprender, orar, buscar o Senhor sempre, buscar o amparo sempre e amar o próximo, né? Tendo isso aí, não há problemas, né? Vai tudo dando certo devagar, conforme a gente vai entendendo. Queria comentar alguma coisa? Alguma coisa, Cris, que eu esqueci? Completa aí para nós. Certinho. Agora, Odri, vai passar o vídeo, tá? O vídeo. Gente, tem um vídeo para a gente assistir, é curtinho, tá? Para a gente assistir, que é muito importante, falando sobre a questão da psicofonia. Pode colocar, Cris. Se o médium perceber que vai haver um descontrole geral e que não, ele pode interromper. Ele não é joguete do espírito. Isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo, não é? Na primeira carta aos Coríntios, que é um mini livro dos médiuns, o apóstolo Paulo diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, o espírito que fala através do porta-voz, profeta é porta-voz, é o médium, o espírito dos profetas, o espírito que está falando através do profeta, está sujeito ao profeta, ao médium. É claro? Imagine se a pessoa fica à mercê dos espíritos. Não, ela é dona de si mesma. Será que sempre é dona de si mesmo? Se não houver um problema de dependência dela para com o espírito, às vezes problemas de vida passada, ou de autoridade moral, lhe falta autoridade moral, ela tem desequilíbrios, então o espírito se assenhoreia. Aí a gente vê aqueles casos, né, de que o espírito faz o que quer através da pessoa, mas é porque a pessoa estava em desequilíbrio e em falha diante da lei divina. Senão, não consegue. Medianamente, não precisa ser santo nem perfeito, mas a criatura mediana, ela tem as suas naturais defesas, já está dentro da lei divina, né?
Por que aquela pessoa que o espírito a envolve e a deixa em situações ridículas e faz isso, faz aquilo outro, por que a pessoa não se impõe? Por que ela fica aparentemente joguete do espírito? Porque ela não está equilibrada, porque ela está em débito para com esse espírito, porque há uma situação espiritual. Mas ela precisa se preparar para não cair em outra. Não adianta a gente afastar um espírito se a pessoa não se melhora. Ela vai oferecer campo para outro. Daí Jesus dizia, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. O médium dessa mediunidade inconsciente, ele geralmente só se sente bem para trabalhar quando ele confia no grupo. Não é em qualquer lugar que ele se deixa entrar em transe. Não. Porque ele sabe que se ele estiver em transe e o grupo não tiver preparo e não for um grupo bom, ele pode ter problemas. Então ele não faz isso. Minha mãezinha era médium inconsciente no começo do seu trabalho. E ela então dizia, não, eu não tenho confiança, não é com qualquer grupo, não é em qualquer lugar, não. Porque ela sabia do que a que ela se expunha quando deixava a sua casa e o grupo, porque o grupo está pensando, sentindo, vibrando, estabelecendo comunicações com espíritos. E aí, que tipo de espíritos? Que situação? Aí não há controle, ela está à mercê. Então o médium inconsciente não deve aceitar entrar em transe se ele não tiver plena convicção, confiança quanto ao grupo onde ele está trabalhando. O médium é sempre responsável pela boa ordem do desempenho mediúnico. Gente, olha aí a responsabilidade do médium. Ele é sempre responsável, mesmo na forma inconsciente, porque somente com sua aquiescência ou conivência o comunicante pode agir, exceção feita aos casos de obsessão. Não é? Então, o médium nunca... eu sou inconsciente. Eu sou médium inconsciente. Mas você tem responsabilidade pela sua conduta, pelos laços que estabeleceu, por se entregar à comunicação. Pode reagir? Pode. Se tiver autoridade moral para isso. Então, a responsabilidade é do médium. Vocês vão dizer... mas e o grupo, a comunicação? Realmente. Mas se você for para um grupo e o grupo não oferece condições, como é que você foi trabalhar? Em vigilância sua. Você não entende isso? Não é? Então ainda foi responsabilidade sua. Como você deixou? Deu passividade num grupo que não estava preparado. Não é em qualquer lugar, não é com qualquer pessoa. Quando a educação mediúnica é deficiente ou viciosa, viciosa quer dizer tem certos hábitos, certas maneiras que não são as melhores, né? O intercâmbio é dificultado, faltando liberdade e segurança. O médium reage à exteriorização perispirítica, dificulta o desligamento e quase sempre intervém na comunicação truncando-a. Olha o médium. Vejam bem o que é que o médium faz. Primeiramente, ele aceita ou não a comunicação, rejeita, já está interferindo. Ele resiste. Mas além disso, às vezes ele sente que ele está perispiritualmente se expandindo. E que sensação dá? Dá a sensação que está subindo, dá a sensação que está ficando grande, dá a sensação que está se distanciando. E se o médium não tem compreensão, se ele não tem compreensão, ele diz, o que é que está acontecendo? Onde é que eu vou? Será que eu não vou voltar? E isso atrapalha. Ele tem que saber que ele está em segurança, vai voltar sim, que ele está só se desdobrando, né? Tudo bem. Mas se ele reage, ele não deixa acontecer. E também, uma vez que o médium deu comunicação, às vezes parece que o espírito não vai embora. O médium continua. Aí o dirigente às vezes percebe, não, o espírito já se afastou.
Mas por que o médium ainda continua como se estivesse em transe? Porque ele ainda está sentindo aqueles fluidos, aquele sentimento, aquela sensação, e ele pensa que o espírito está ali. E ele continua. Demora para voltar a si. Isso o médium vai aprender sozinho, rapidamente voltar. A pôr o pensamento em Deus, a pôr o pensamento no seu guia espiritual, no seu protetor, e sair daquela impressão. Porque se ele ficar cultivando aquela impressão, ele fica naquele estado. Parece que o espírito ainda está ali, e não está. O espírito já foi, às vezes, retirado, mas o médium continua. Em caso de médium que vem de processo obsessivo, os mentores procurarão exercitá-lo com espíritos que não lhe ofereçam perigo. Isso não tira a responsabilidade do médium quanto ao fenômeno. Que cuidado, não é? Que atenção fraterna. Uma pessoa que saiu de uma obsessão, ele ainda não está bem estruturado, bem firme. Os dirigentes espirituais selecionam espíritos medianos, sem maiores problemas. Porque ele precisa, o médium precisa trabalhar, precisa aprender, precisa servir, adquirir merecimento. Mas ele não está em condição de receber aqueles piores espíritos. Vejam que no caso da Celina, foi quando os espíritos trouxeram um bem difícil, foi para a Celina. No caso da Eugênia, foi um espírito necessitado, sofredor, meio rebelde, mas não era agressivo como o outro. Ele seleciona, por isso é que não é o dirigente da reunião que deve dizer qual espírito vai por qual médium, nós não sabemos. Isso a gente deixa para o plano espiritual. Gente, vocês gostaram do vídeo, das explicações dela? Casou com o que a gente disse aqui? Né? Totalmente, né? Viu como que funciona? Né? A responsabilidade do médium, aquilo que a gente estava falando. Né? E ela falou aqui da questão moral de novo. Né? Como que a gente vai melhorar moralmente se a gente não estuda, não pratica, né? Praticar o amor, tentar, né, fazer as coisas da maneira mais correta possível. Né? A gente cai aqui, mas levanta. Jesus não pediu, né? Quando ele curou o paraplégico, o que ele falou? Levanta-te e anda. Né? Só faltou falar assim, recomponha-se, né? Igual a espiritualidade fala para nós, né, Cris? Recomponha-se. Sim, senhor. Sim, senhor. Né? Eles falam mesmo, porque eu lembro uma vez que eu fiquei alterada no trabalho por conta de uma situação que aconteceu, e um amigo espiritual chegou para mim e falou assim: recomponha-se, porque as pessoas que estão lá fora não têm culpa do que você está sentindo. E eu preciso trabalhar, por favor. Eu também já ouvi, por favor, recomponha-se. Por favor, volte ao trabalho. Então, sabe, isso chama a atenção da gente. Não grosseiramente, eles falam firme, sabe? Firme com a gente assim, mas por favor, senhora, recomponha-se. Oh, meu Deus do céu, eu quero que minha casa deitar, vocês estão mandando eu recompor ainda para trabalhar mais. Enfim, né? Brincadeirinha à parte. Mas é isso. Espero que tenha sido claro para vocês, espero que tenha sido frutífera a nossa aula. Perdão, a língua rolou aqui. Espero que sim, espero que essa lição fique guardada nos nossos corações. E depois eu vou pedir para o nosso amigo Hélito para ele disponibilizar esse vídeo no grupo, para a gente assistir mais uma vez. Compensa muito, quem quiser, tá? Assistir mais uma vez, compensa muito para entender um pouquinho melhor, vai para poder, né, se apropriar mais do conhecimento, entender um pouco mais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pergunta para o Hélito depois. Porque ele sabe muito, ele sabe explicar melhor do que eu, tá? Bom, as atividades da semana, gente, vão continuar tentando identificar o que é pensamento nosso e o que não é, né? Mantenha a irradiação diária. Tem um jeitinho também, um segredinho para fazer isso, sabe o que é? A hora que eu saio aqui, já vou sempre agradecendo a Deus, vendo o céu azul, agradecendo. Mesmo se estiver chovendo também, como está chovendo agora. Obrigado, Senhor, pela chuva, obrigado por esse dia. Isso é irradiar também, sabia? Desde um pássaro que você escuta ali, um bem-te-vi. Tem um bem-te-vi que vem muito cantar, eu coloco água para os beija-flor, tem que ficar vigiando os gatos, não os gatos como os beija-flor, é uma luta. Mas todo dia agradecendo, sabe? Irradiar, você não vai conseguir fazer aquela irradiação como o Hélio ajuda a gente a fazer o tempo todo. É se manter elevado, não se perturbar com as coisas que acontecem. Entendeu? Tem uma pessoa que está gritando, tem uma pessoa que está falando mal, tem outros que está rindo, incomodando, sei lá onde, sei o quê. Tenta se manter
né? E isso é um jeito de manter a irradiação, sempre buscando ao Senhor. Toda vez que você chama ele, o Senhor perceber, a espiritualidade perceber a sua luta de melhora, a sua luta para se melhorar, para compreender, para fazer o melhor, eles estão te amparando o tempo todo. Quanto mais você busca, mais eles amparam, tá? E a gente prestar atenção se está ficando mais fácil distinguir isso com a prática. Por isso a importância da prática. É igual exercício de matemática, sabe? Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir fazer. Ah, mas nossa, o que vai ser então? Esse mundo não tem ninguém perfeito, então não sei o que, não tem mesmo. Não, perfeito aqui foi Jesus Cristo, nem Chico não era perfeito, né? Só Jesus foi perfeito. A pessoa perfeita que teve aqui na Terra, só Jesus. Mas para nós, para a gente estudar diariamente, praticar o bem diariamente, manter os pensamentos no amor, no bem diariamente. Tudo bem? Então, essa atividade para a semana que vem. O professor de vocês vão perguntar se semana que vem, eu vou ficar caladinho. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigado pela paciência de tentar me ouvir até agora. Né? A gente depois assiste esse vídeo de novo lá no grupo e espero que fiquem todos bem. Espero que todos realmente possam aprender um pouco mais com, né, com essas aulinhas, com essas atividades, para a gente ir aprendendo um pouco mais. Tá? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Faz para nós, Cris. Ora para nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo mais um pouco da nossa evolução, do nosso dia a dia. E assim, Senhor Jesus, fazemos a oração que você nos ensinou, com muito carinho, muita gratidão por tudo que passamos aqui hoje, neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Como diz o Érico, muito, muito, muito obrigada. Que lindo, minha amiga. Muito obrigada por essa prece.